Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 7, diz assim a palavra de Deus. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Até aqui, para a gente começar a nossa conversa, um livro desafiador. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus de antemão já se agrada das tuas obras. Vamos orar e pedir a bênção, sabedoria, direção de Deus, para a gente trazer uma mensagem edificante para a igreja essa noite. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, por este culto, por este momento precioso, Senhor, de louvor, de adoração, e pela Tua palavra que sempre traz instrução preciosa para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, no momento de exposição da Tua palavra, que, ó Deus, o pregador, que é um servo, um vaso de barro imperfeito, possa simplesmente, ó Deus, ser um canal das Tuas bênçãos, da Tua mensagem, do Teu recado, para a edificação da Tua igreja, para a glória tão somente do Teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, abençoa-nos na exposição da Tua palavra, toca nos nossos corações, e orienta, alimenta, exorta, corrige, fortalece. Tu sabes, ó Deus, as necessidades de cada coração que entrou na Tua casa essa noite para Te adorar, Senhor, e sair daqui fortalecido. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não temos dúvida que Eclesiastes é um dos livros mais difíceis da Bíblia. É um livro controverso, é um livro profundo, filosófico, é o livro mais filosófico que nós temos na Bíblia. A gente lembra que o autor foi Salomão, faz parte dos livros de sabedoria ou livros sapienciais de Israel, juntamente com dois outros livros. O livro de Jó, que também é um livro muito desafiador, é um livro profundo, e o livro de Provérbios, que é um livro também de sabedoria. Ele fala da sabedoria de Deus, que muitas vezes é loucura para esse mundo, e nos aponta de uma forma profunda, nos ensinando a viver em um mundo caído e imperfeito. Ele pressupõe o óbvio, estamos num mundo imperfeito, vivendo com pessoas imperfeitas. Então, a sabedoria de Deus nos ensina a viver nesse mundo real. Especialmente o livro de Eclesiastes, é importante a gente lembrar uma coisa. Salomão, ele vai narrar experiências da sua vida e tirar lições para nós hoje. E é interessante a gente lembrar que Salomão, ele recebeu toda a sabedoria de Deus, foi abençoado, foi agraciado, a história dele é extraordinária, mas a gente esquece que Salomão teve um período de esfriamento espiritual, de apostasia, literalmente. E ele tira ensinamentos disso. Eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, não tenho dúvida, permitiu que Salomão, o homem mais sábio,
vivesse um período da sua vida em apostasia. A gente vai ver isso aqui. Ele se afastou, ele esfriou seu coração. Ele também falhou, gente. Como todos os homens da Bíblia, não teve um, exceto Jesus. Todos erraram. E nós aprendemos até com os erros, assim como a gente vê a história do rei Davi. Quanta lição a gente aprende com as coisas boas que o rei Davi fez. Mas quantas coisas a gente aprende com os erros do rei Davi. E várias vezes já expus aqui pontos que foram falhas na sua vida, que trouxe ensinamentos para toda a humanidade, para o povo de Deus durante milhares de anos. E Eclesiastes, ele é fruto de uma experiência de vida. Tudo que Salomão viveu ao longo da sua vida, ele entregou o seu coração a muitas experiências, algumas boas, outras ruins. Ele aprendeu com isso. Então, há um aspecto no livro de Eclesiastes que precisa ser levado em conta. Tá? Quando a gente lê uma narrativa, você tem que lembrar que é uma diferença enorme. Quando você abre a Bíblia, você tem gêneros literários. Então, se você lê passagens bíblicas que a gente fala que são normativas, são normas de vida, padrão, é aquilo que você tem que fazer, os mandamentos, os preceitos de Deus, as orientações diretas. Mas você tem passagens que não são normativas, não é uma norma de vida, são narrativas, de experiências boas e ruins, acertos e erros, e as lições que a gente aprende com isso, para a gente não precisar fazer a mesma coisa. Sabedoria é aprender até com os erros das pessoas. E Salomão viveu essa experiência. E o livro de Eclesiastes é um resultado final de uma experiência de vida de alguém que estava muito perto de Deus, se afastou e voltou no final. E ele compartilha com a gente ensinamentos profundos. E é bom a gente lembrar esse período da vida do rei Salomão, para a gente entender esse livro. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Mas lá no primeiro livro de Reis, lembra? Os livros de Reis, 1º e 2º Reis, Crônicas, são textos que falam da vida dos reis. Então, quando você está estudando sobre algum rei, vai lá no livro de Crônicas, o período daquele reinado, e vê um pouquinho sobre a vida dele, para você entender o que acontece. Quando a gente vai ver sobre a vida de Salomão, a gente só lembra de Salomão, que pediu a Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria para Salomão. A gente começa a ver como que Salomão foi conduzindo o reino dele, ele tinha muita sabedoria de Deus, mas Salomão teve um período que o primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 1, nos mostra o período de apostasia de Salomão. A Bíblia diz assim, que além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. Mas aí, olha o que continua dizendo o verso seguinte, mas a estas mulheres, Salomão se apegou com amor, e aí vai dizer que essas mulheres perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como for o de Davi, seu pai. É importante a gente ler essas coisas, porque a palavra de Deus ela não maqueia, ela não esconde quem foram esses personagens da Bíblia. Eles falharam feio. Deus havia dito claramente para não se unir com essas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. E a Bíblia diz que Salomão se uniu a todas essas mulheres. E ele entregou o coração a essas mulheres. Eram mulheres que amavam outros deuses, mulheres pagãs. E isso afastou ele do Senhor. Então, até mesmo Salomão, ao longo da sua vida, teve um período de esfriamento espiritual, que a gente diz. Não temos problema nenhum de reconhecer isso. Está aqui o texto diz. A palavra de Deus nos diz, então, que aquelas mulheres perverteram o coração. Então, ele teve um período de esfriamento, que ele endureceu o seu coração. E ele, depois, viveu um período da sua vida assim. E quando ele conclui esse livro, é daí que a gente começa a entender
um nível de profundidade desse livro, de alguém que viveu até mesmo a experiência de estar longe de Deus, e como é vazia a vida longe de Deus. Como a vida longe de Deus não faz sentido nenhum. Trabalhar, pagar a conta, acumular. Salomão, ele fala muito sobre isso. A palavra vaidade nesse livro é repetida 36 vezes. Ele várias vezes vai usar aquela expressão, a vida debaixo do sol. Essa é a palavra-chave para Eclesiastes. Vida debaixo do sol. Sem a perspectiva da vida acima do sol. Viver apenas horizontalmente, sem estar conectado com a eternidade, sem estar conectado na perspectiva de Deus, é uma vida vazia, sem a perspectiva do relacionamento íntimo com Deus. A vida é vazia, é um vapor, é um sopro. Palavra que é repetida 36 vezes nesse livro. Porque esse mundo está sujeito a essa vaidade, a esse vazio. Palavra que mais uma vez é usada na Bíblia, lá pelo apóstolo Paulo, lá na frente, na carta aos Romanos, que ele diz que toda a criação está sujeita à vaidade, a esse vazio. A vida debaixo do sol, sem conexão com Deus, ela não tem sentido, ela é vazia. E assim a palavra de Deus diz que toda a criação está sujeita a essa vaidade, mas não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, Deus fez isso. A vida aqui, sem conexão com Ele, não faz sentido nenhum. E Salomão viveu todas as experiências possíveis nessa vida. Ele teve muita riqueza, ele adquiriu muitos bens, ele adquiriu terras. Nenhum homem foi tão rico como ele. Eu te digo, você não vai conseguir nunca ser tão rico como Salomão nessa vida. E ele vai dizer que não, a riqueza, o sentido não está aí. Você não vai ter tantas mulheres como Salomão teve, tantas experiências com mulheres como Salomão teve. O sentido não está aí também. Tudo que ele produziu na sua vida, toda a sabedoria humana, toda a aquisição, todas as posses, toda a riqueza, tudo, sem Deus, gente, é vazio, é vaidade. Essa que é a conclusão dele. E no final do livro, ele praticamente conclui dizendo assim, olha, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu vivi, a suma é, teme a Deus, gente. É aquela passagem maravilhosa que a gente tem no último capítulo, né, quando ele diz assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que é mais importante, gente? Teme a Deus. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Tenha um relacionamento com Deus. A vida debaixo do sol, sem estar conectado com a vida acima do sol, ela é um vazio, gente. Eu vivi tudo, eu experimentei tudo, eu adquiri tudo que é possível um homem adquirir nessa vida, e eu termino vazio, não tem sentido nenhum. Conecta com Deus. A suma desse livro é isso, ó, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O livro ele é dividido em 3 grandes ciclos. A divisão básica do livro, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Por 3 vezes essa pergunta, aí você vai ter do capítulo 1 ao capítulo 3, falar de trabalho e sabedoria. Depois do capítulo 3 em diante até o 6, as obras do homem e as obras divinas. E por fim, a sabedoria humana e a sabedoria divina. Divide todo esse livro. E é extraordinário o capítulo 9, que já está caminhando lá para o final, quando ele já começa a tirar lições de todas as suas experiências, e ele aplica para a nossa vida coisas que vão fazer sentido para a nossa vida aqui na terra. Quando ele conclui aqui no capítulo de número 9, eu li aqui o verso 7 com você, quando ele faz um convite, vai, come com alegria o teu pão, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Aí o verso 8, vem uma coisa que é chave para a gente entender esse livro. Quando ele vai falar sobre algumas coisas importantíssimas. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. São coisas que dá para a gente conectar com as obras dessa vida, e aí as coisas vão fazer sentido. Na palavra de Deus, alvas as suas vestes e óleo sobre a cabeça. Lembra o que, gente? Quem conhece um pouquinho a Bíblia vai lembrar. Alva, pureza, transparência, é uma vida conectada com Deus. Vestes alvas, vestes brancas, são pessoas que temem a Deus. Quando ele diz aqui, olha, em
todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Assuma de tudo desse livro assim, ó, teme a Deus, serve a Deus. Se você viver nesse mundo, trabalhar, conquistar, realizar, ter alegria, ter prazeres nesse mundo, não é pecado, se você manter as suas alvas vestes, alvas as suas vestes, ou seja, conectado com Deus. Uma vida de roupas brancas, transparentes, uma vida está sempre experimentando o perdão, a graça de Deus. Ele entende que vivendo assim, nesse mundo, aí as coisas começam a fazer sentido, conectado, a vida debaixo do sol, conectado com a vida acima do sol. E ele diz ainda mais, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Óleo sobre a cabeça, gente, vai nos lembrar daquele salmo, que fala como óleo que desce sobre a barba de Arão, que era a consagração de um sacerdote. Toda vez que a Bíblia fala assim, óleo sobre a cabeça, é consagração. Quer ver a vida fazer sentido aqui? Não é errado a gente trabalhar, construir família, ter filhos, os prazeres lícitos que Deus permite nessa vida, você realizar sonhos, conquistas, fruto do teu trabalho aqui na terra, se você manter essas duas coisas, suas vestes brancas, você ter vida com Deus, e você servir a Deus aqui. Se você fizer essas duas coisas, as coisas vão fazer sentido. Quando a humanidade conquista, trabalha, produz, faz e acontece, sem estar em relacionamento íntimo com Deus, é vazio, gente. Não tem sentido nenhum. Que adianta todas as obras do homem? Vai morrer com eles. Não vai levar para a eternidade. Isso não faz sentido. É essa a grande lição do livro. Então ele fala assim, ó, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Se você tem essas duas coisas, você tem vida com Deus, e você serve a Deus nesse mundo, aqui debaixo do sol, beleza. Aí sim. Aí ele pode dizer assim, olha, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o vinho. Aí não falar de prazer, comer, beber, e goza a vida com a mulher que amas, e amar. O que isso lembra, gente? Mangiare, bere e amare. Os italianos já nos ensinavam isso. Mas isso, desconectar Deus, não tem sentido. A vida no mundo horizontal, debaixo do sol, gozar a vida aqui, comer, beber e amar, sem estar conectado com Deus, é vazio, é sem sentido, é vaidade. Palavra repetida dezenas e dezenas de vezes nesse livro. Mas quando ele fala assim, ó, se você está conectado com Deus, mantenha suas alvas, as suas vestes alvas, brancas, vida com Deus, e óleo sobre a cabeça, e consagração, serviço, alguém que serve a Deus nesse mundo, não é errado, pelo contrário, ele diz aqui, porque olha, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho, é bênção de Deus, é recompensa de Deus aqui na terra. Então, comer, beber e amar, ao prazer lícito que Deus nos dá nessa vida. Tem coisa melhor? Comer, beber e amar. Isso sem Deus é vazio, é vaidade. Tanto que quando Paulo fala assim, ó, se nós não tivermos essa vida com Deus, e se a gente não ressuscita, se não existe vida acima do sol, é o resumo do mundo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. É a vida do homem aqui na terra. Eles acham que vieram para cá só para ter prazer. Comer, beber até morrer. Então está aí a humanidade, comendo, bebendo, até morrer, porque eles não veem sentido. Não existe vida acima do sol. Tudo que a gente tem aqui é prazer. Então, nós estamos vivendo numa era, mais do que nunca, que a gente diz hedonista, que se entrega a um prazer desenfreado, é um prazer desconectado de Deus. É vida debaixo do sol, sem vida acima do sol. Então, o prazer se tornou o sentido da vida para as pessoas. E Salomão viveu isso. E ele diz, gente, o sentido da vida não está aí. Então nós temos hoje uma geração se entregando aos prazeres, né, de forma desenfreada, comer, beber e amar. O prazer de consumir coisas que entorpecem, de se entupir de coisas, se entregar de forma totalmente desenfreada a uma vida sexual sem temor a Deus. É o mundo de hoje, gente, que a gente olha lá fora, é isso que o mundo vive. O sentido da vida é liberdade total, não prestar conta para ninguém, e o prazer o máximo, explorar o máximo dos sentidos que a gente tem para ter prazer. É o sentido da vida do homem. E se de fato, se não há vida acima dos céus,
como Paulo mesmo diz, comamos e bebamos até morrer, gente. É o que a humanidade está fazendo. Vamos viver como eles. Se não tem nada depois que eu partir desse mundo, se não existe a eternidade, se não tem nada acima do céu, gente, por que eu estou perdendo meu tempo nessa igreja? Comamos e bebamos até morrer, gente. Vamos lá para fora, enche a cara, se entrega ao prazer e dane-se o mundo. Vou curtir porque a vida é curta, é uma só. É o discurso desse mundo. E uma geração inteira afundada nisso, achando que o sentido da vida é explorar o prazer ao máximo, em todas as áreas, todas as esferas. Aí você vai ter uma contrária, você vai ter uma reação a isso. Muitas vezes, no meio cristão, no meio religioso, no meio evangélico até, e isso é errado, isso é pecado, então nós temos que nos abster do prazer. Prazer é pecado. Aí você vai ver, nas doutrinas, desenvolvendo o crente, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso. Achando que se privar do prazer é o oposto. Se o mundo entende que viver sem Deus é se entregar totalmente ao prazer, então vida com Deus é uma vida sem prazer. Se abster do prazer, a gente vai estar perto de Deus. A Bíblia não ensina isso. Aí que é o ponto. Então a gente vê hoje uma tentativa, muitas vezes, de se privar. São religiões que proíbem comer. Você não pode ir em tal época, você não pode comer tal coisa. Não toque nisso, não come aquilo, não pode beber aquilo, não pode... Aí vai para o álcool, que é um outro problema. A Bíblia, em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia condena o álcool. A Bíblia condena a embriaguez, o excesso. O excesso é condenado em tudo. Comer demais é pecado, é glutonaria. Aí viu o camarada lá, que não bebe uma gota de álcool, mas está explodindo. Né? Senta para comer 3 quilos. Então fala assim, meu irmão, você está em pecado do mesmo jeito, porque o que Deus condena é o excesso, é o prazer desenfreado, descontrolado. A Bíblia condena assim, não vos embriagueis de vinho no qual há dissolução. Então, o problema é o excesso, é a coisa desenfreada, o prazer descontrolado, sem temor a Deus. Isso está condenado, Deus condena na Bíblia inteira. Mas aqui o texto diz, come com alegria o teu pão. Meus irmãos, foi Deus que criou em nós papilas degustativas, para te dar prazer para comer. Tem coisa mais gostosa você comer aquela picanha mal passada, né, no salzinho grosso, que nós vamos comer quarta-feira agora, né, não vai ter picanha, vai ter uma carne boa, né, vai ter um churrasquinho. Tem coisa mais gostosa, você comer aquele doce feito lá pela sua avó. A gente tem aquelas lembranças, né, olfativas, às vezes, do cheiro, mas tem também do gosto, né? A coisa que mais me leva à minha infância, sabe o que é? Uma coisa incrível, né? Quando eu era criança, eu nasci no norte do Brasil, mas metade da minha família é aqui do sudeste, metade é de lá. E a minha mãe levou uma tal de torta paulista, que ninguém conhecia lá. Eles achavam uma coisa assim extraordinária, porque ninguém é torta paulista, né? Então, é um doce totalmente diferente. Então, quando como torta paulista, eu lembro da minha infância. Aquele gosto, sabe, daquela bolachinha crocante que tem lá, daquele docinho, aquela coisinha de paçoca, amendoim, aquela mistura assim, aquilo lembra infância, né? Aquilo te leva, você fecha os olhos, você viaja. É o prazer de você comer alguma coisa. Isso não é ilícito, não é pecado. Até porque, eu estou falando dentro de um contexto que ele está dizendo assim, porque Deus de antemão se agrada das tuas obras. Deus de antemão se agrada das tuas obras? Você é alguém que teme a Deus aqui na terra, procura manter as suas vestes brancas, quando suja a gente vai lá e lava de novo, é pedir perdão sempre. Você leva uma vida de consagração a Deus, então come do teu pão com alegria. Usufrua dos prazeres lícitos que Deus te dá aqui na terra, que não é pecado. Então a gente deve degustar e glorificar Deus e ser grato a Deus. É bênção de Deus, recompensa do teu trabalho. Não é errado, se privar do prazer que Deus nos dá aqui na terra, é pecado. Pelo contrário, tem pessoas que se acham super espirituais, porque tem uma vida de abstinência total, achar que se abster do prazer é uma forma de evoluir espiritualmente. Não é. O grande segredo é você usufruir do prazer, ser grato a Deus e manter comunhão com Deus. Prazeres lícitos, eu estou falando. E manter comunhão com Deus e vida de serviço com Deus. E come com alegria do teu pão. O pão aqui, ele representa tudo aquilo que pode trazer prazer na nossa vida, que é lícito. O que você tem prazer de fazer? De consumir? Lícito. Algo que não vai dar
estragar o seu relacionamento com Deus, estragar o seu relacionamento com as pessoas que você ama, come com alegria o teu pão. São os prazeres que Deus nos dá nessa vida. Então Deus nos dá muitas coisas que a gente pode fazer que nos dá prazer. Tem gente que tem prazer, sei lá, de pintar, desenhar, tem gente que tem prazer de caminhar, tem gente que tem prazer. Tem coisas que a gente tem que fazer por puro prazer. O prazer é bíblico, é de Deus. Foi Deus que nos deu os sentidos que nos dão prazer. Ele criou no corpo humano sensores de prazer, ele criou neurônios que nos dão prazer. A dopamina e tudo mais, tudo com controle, porque hoje a gente sabe, nós estamos vivendo um problema, isso aqui vicia, gente. Você sabe como que é isso aí? Aí a inteligência artificial, quando você começa a ver alguns rios, ele começa a fazer uma enxurrada de dopamina, você não consegue parar, você já percebeu isso? A gente entra, não consegue parar, ele começa a mostrar aquilo que você gosta. Se você gosta de comida, só vai aparecer comida aqui. Se você gosta de carro, só vai aparecer carro aqui. Você não percebe, deu 1 hora, nossa, estou 1 hora mexendo nesse negócio aqui. Isso aí, mas vai lá, é o excesso. Parece que assim, Deus cria para o nosso prazer. O diabo vai lá e estraga, né? Parece que ele sabe fazer o negócio, né? Ele gosta de ir lá e estragar o negócio. Tudo que é bom, ele vai lá e estraga. Come do teu pão gostosamente, diz o texto sagrado. E eu gosto dessa forma que está colocada aqui no texto. Come do teu pão gostosamente. E ele continua. E bebe gostosamente o teu vinho, gente. Quando eu li isso aqui, eu falei, pera, vinho. Mas não é pecado crente beber vinho? Porque eu me converti, gente, eu era um beberrão, entendeu? Eu era um louco, entende? Então, quando eu vim para a igreja, eu fiquei anos sem tocar em vinho. Porque me ensinaram, não é pecado, é pecado. Aí vi o irmão com uma latinha de cerveja, nossa, esse irmão aí, precisa converter, vou orar por ele. Mas era um presbítero na igreja, eu precisava orando para Deus converter o presbítero, né? Eu achava aquilo assim, nossa, é pecado. O álcool é pecado. Eu aprendi isso logo que eu entrei na igreja. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, fui para o seminário, conheci grandes teólogos, falei, não, calma, meu irmão. Aonde que está na Bíblia, condenando, dizendo que o álcool é pecado? Há pessoas que têm problema com isso, assim como tem gente que tem problema com açúcar. Então, se você é diabético, você vai lá se entupir de açúcar e morrer, você suicidou, entendeu? Se você tem problema com dependência do álcool, então não beba, entende? Você tem problema. Mas o que a Bíblia condena é a embriaguez. Aí dentro de um limite, porque tudo em excesso é pecado, bebe gostosamente do teu vinho. O vinho, gente, é álcool. O álcool, ele relaxa. O álcool, ele dá um certo prazer. Depois de passar do limite, não dá mais prazer, vocês sabem. Dá dor de cabeça e você faz besteira. E você se arrepende, a Bíblia diz. A embriaguez traz dissolução. Então, tudo na vida tem um limite. Você passou daquele limite, não é mais prazer aquilo, gente. Vai, pelo amor de Deus. Você nunca tomou um porre na vida, você sabe o que é. O que você passou, a ressaca, a dor de cabeça, e aí a turma vem, naquela nossa época não tinha celular como tem hoje, né? Você fizer uma besteirinha hoje, todo mundo vai saber. Você falou uma besteira, vai saber. Então, é óbvio que o excesso, entende, de tudo é pecado, inclusive, e obviamente, do álcool. Mas aqui, a Bíblia está mostrando, aquelas pessoas que têm vestes alvas, olhos sobre a cabeça, têm vida com Deus, dentro de um limite que Deus coloca, não é pecado você comer com alegria. E a Bíblia diz que o vinho é para alegrar o coração. O vinho era celebração, o vinho era em momentos de casamento, era um momento de festa. Não é aquele negócio do cara bebe todo dia, toda hora, como você não consegue parar de beber, isso aí. Dependência, já tem problema. Entende? O vinho tem um momento de celebração. O álcool dentro do limite que Deus coloca tem um momento certo para alegrar o coração, para celebrar. Então ele fala, bebe gostosamente o teu vinho, pois já de antemão se agrada as tuas obras. Se Deus te agrada as suas obras, sua vida é a sede de Deus, come, bebe, mangiare, bebere, e por fim, verso número 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Olha só, goza a vida com a mulher todos os dias, as quais Deus te deu. Gente, vamos entender então? É Deus que nos dá isso. Isso é graça, é presente de Deus, é bênção de Deus. O prazer e a alegria que um casal deve ter na vida a dois. É um presente, é uma dádiva de Deus.
É um presente que Deus nos dá para nos alegrar. O casamento, meus irmãos, apesar de todos os desafios que nós sabemos que tem, estou pregando aqui há 4, 5 domingos, mostrando todos os problemas, as lutas. Eu acho que tem gente que fala assim, nossa, pastor, eu vou viver solteiro. É tanto desafio para casar aí, eu vou ficar quieto aqui. Já falei sobre isso também. Isso não é para todo mundo. Tem gente que tem dom para ficar solteiro, então fica solteiro. Tem gente que não tem. Então, apesar de tudo isso, o propósito do casamento, ele é celebração, é alegria, é bênção, é dádiva de Deus. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias. Na verdade, meus irmãos, o casal, ele tem que entender que eles foram criados para trazer alegria e felicidade na vida do outro. Vai trazer problema, já falamos muito disso, todos os domingos. Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Quanta coisa boa o casal pode usufruir junto, abençoados por Deus. E quando ele fala todos os dias, as alegrias do início do casamento, quando não tem filho, quando a saúde é 100%, entende? Quando você tem capacidade de fazer muita coisa, mas você não tem dinheiro no início, não é assim? No início é assim, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem tempo, e a gente tem saúde. Então, goza a vida com a mulher que amas, no período que você não tem filho, nem dinheiro, nem... Né? Então, você tem tempo, você tem saúde, bênção. Vai chegando uma hora que a sua idade vai avançando, algumas coisas vão mudar. Os filhos vão chegando, entendeu? As contas vão chegando, o corpo vai se transformando, já não é mais a mesma coisa. Só que, geralmente, se o casal for sábio e administrar bem a vida dele, eles vão ter a oportunidade de fazer outras coisas que não podiam no começo. No começo, bem lá no início, eles saíam, eles dividiam um lanche. Agora eles têm condições de um restaurante melhorzinho, fazer uma viagem, fazer alguma coisa. Então, cada período do casamento, você pode usufruir dos prazeres que aquele período dá. Vai chegar uma hora que os filhos vão demandar muito tempo. É fralda, não dorme, e dorzinha de barriga, e vai para o hospital, vara a noite sem dormir. Oh, meu Deus do céu, o casal não tem tempo um para o outro. Vai ter que achar tempo. É as contas para pagar, é o carro que quebrou, e os problemas. Nesse período, são os períodos difíceis, mas vai chegar uma hora que os filhos começam a crescer, gente. Deixa eu falar para você, chega uma hora que os filhos começam a andar. Você não precisa mais carregar no colo, eles não querem mais colo. É uma benção essa hora, né? Só que você tem que correr atrás, né? Aí chega uma hora que eles saem da fralda, gente. Como é bom isso. Você nunca mais entra. Você passa na farmácia, você vê aquelas fraldas lá, R$80, fala, Jesus me livrou disso aqui, entende? É caro demais, leite em pó, não, entende? Tudo aquilo passa. Aí vem outro problema maior depois, ele vai ter que pagar a faculdade o resto da vida. Então vai lá. Mas tudo bem, vai a fase. Chega uma hora que eles conseguem ficar sozinhos em casa, você consegue sair com sua mulher. Daqui a pouco você consegue fazer uma viagem sem os meninos. Que coisa, que bênção. Daqui a pouco, gente, eles vão embora. É rápido, gente. Daqui a pouco eles vão para a faculdade. Daqui a pouco eles casam. E o casal volta de novo a ficar sozinho, outra fase. Aí você olha um para o outro, você não está como você estava 30 anos atrás, né? Mas a gente vai fazer o que der, né? Vai quebrar o galho aqui com o que der, né? Mas não tem mais os filhos, tem um pouquinho mais de dinheiro, mas certa estabilidade. Se tudo foi, com a graça de Deus, deu certo as coisas, né? Estabilizou, trabalhou, pagou as contas principal, você já quitou a casa, quitou o carro, entendeu? Os filhos já estão começando a levantar voo. Agora os dois, gente, a fase do ninho vazio. Quando ele fala, goza a vida com a mulher que ama todos os dias, porque, cara, fala, foi bom no início? Não, gente, tem coisa que melhora. Agora você conhece melhor a outra pessoa. Você já sabe o que agrada, o que desagrada. Você já bateu muita cabeça. O duro é envelhecer e não aprender. Não saber como agradar o outro. Vai 30 anos você não aprendeu nada sobre essa pessoa, pastor? Pelo amor de Deus, né? Então, você vai desenvolvendo. O amor, ele amadurece, gente. O amor amadurece. O amor dos casais jovens, ele é um estilo de amor. Ele tem que passar por um processo de amadurecimento, ele vai crescendo, a gente vai valorizando outras coisas. E esse casal vai usufruir dos prazeres da vida a dois, que o tempo, os anos e até a velhice, somente essas coisas vão trazer. Casalzinho jovem, tem coisa que vocês vão aprender muito ainda, vocês vão bater muita cabeça. No início a gente quer desistir. Eu vejo os casais jovens que falam de desistir, é porque está no começo. No começo é que nem você atravessar a arrebentação numa praia.
É difícil, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra. Depois que você passa a arrebentação, você entra numa bonança. No mar é assim, gente. É tranquilo. Aí vem aquelas ondas grandes que você sobe com elas, você desce. Aí quem está lá do outro lado, você arrebenta, mas você não. Casamento é isso, gente. Passa a arrebentação. Aguenta mais um pouco. Você vai ver. Entende? E Deus vai abençoar. Deus vai quebrantando os corações. Nós estamos num processo de crescimento espiritual. Se isso aqui está de acordo com o que a Bíblia falou. Vestes alvas, olhe sobre a cabeça. É gente que tem vida com Deus e consagração. Essas pessoas amadurecem. Agora, se não tem vida com Deus, não tem consagração, vai ficando cada vez pior. Desculpa falar. Vai ficando um velho cada vez pior. Não amadurece, não cresce espiritualmente, não aprende a amar, perdoar, não é reflexível, fica guardando rancor, são aqueles corações amargurados, endurecidos, que vai envelhecendo por fora e por dentro, sabe, vai ficando cada vez pior. Então, se está tendo vida com Deus, vai evoluindo espiritualmente, vai aprendendo que muita coisa não vale a pena, vai aprendendo a combater o bom combate, tem briga que não vale a pena. Sabe, quando você, em outras épocas, você ia lá, batia a boca, discutia, criava confusão, falava, já deu, a gente amadurece. Gente, tem que amadurecer. Essa é a ênfase da Bíblia para a gente. O cristão, estou falando de gente que é de Deus, gente, estou falando de gente que é de Deus. Gente que é de Deus amadurece, cresce, entendeu? Evolui espiritualmente, alcança a estatura completa de Cristo. Isso é maturidade espiritual. A velhice é o tempo, gente, é o sofrimento. Falar, o casal está passando por luta, por sofrimento. O sofrimento que amadurece, gente. Os casais vão ter que passar por sofrimento. Seus filhos casaram, estão passando por luta. Amém. Deixa sofrer um pouco. Eles precisam. O sofrimento traz maturidade, quebranta o coração, tira o orgulho da gente, mostra que a gente não é nada. A gente é pó e ao pó, vamos voltar daqui a pouquinho. Então, não dá, tem que deixar. Vai evoluindo. E o casal vai amadurecendo junto, vai crescendo espiritualmente, vai aprendendo a conviver, que é um processo longo, de muito quebrantamento. Meus irmãos, o que divide o relacionamento, sabe o que é? Pode dar o nome que você quiser para isso, a Bíblia só dá um nome, é dureza de coração. O que divide as pessoas, o que faz com que a gente não perdoe, não reconcilie, não consiga caminhar a segunda, terceira milha, é uma coisinha chamada dureza de coração. A Bíblia dá esse nome. A psicologia vai inventar um monte de nome, né? As comédias românticas vão dar um nome também. Não, a Bíblia só chama uma coisa, coração duro. E quem quebra coração duro? Deus é perito em quebrar coração duros. Deus vai quebrar. Pode ter certeza que vai quebrar. E a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus tem prazer. Às vezes tem que ir lá e quebrar aquele vaso, para fazer um vaso novo. E isso os casais vão experimentar também. Quebrantamento, gente. Tem que lembrar disso. Vai ser um processo em que toda a vida a gente tem pela frente, de quebrantamento, de crescimento espiritual, de reconciliação contínua, constante, para a gente aprender a gozar a vida com a mulher que ama todos os dias, como uma bênção de Deus, os quais Deus nos deu debaixo do sol. Então, a vida debaixo do sol, ela faz sentido quando ela está conectada com a vida acima do sol. Prazer lícito que Deus nos dá nessa vida só faz sentido se estiver conectado com a vida acima do sol. Mangiare, bere, amare. Comer, beber e amar. São prazeres que Deus nos dá, como dádivas, para a glória dEle, para o bem humano. Deus tem prazer em nos dar prazer. Já pensou nisso? Quem criou os sentidos foi Deus. Quem nos dá prazer foi Deus. Ele criou o trigo para a gente fazer o pão para comer. Ele criou a uva para fazer o vinho para beber. E Ele criou o casamento para o prazer do gênero humano. Claro que ele tem todo um aspecto espiritual mais profundo, como a gente já viu aqui ao longo de todos esses domingos, na série Casamento Temporário, mas a parábola é uma aliança eterna. Claro que a gente entende que o casamento, no final, se a gente vive isso, quem é mais honrado e glorificado no casamento é Deus, que é uma parábola contínua, é a maior oportunidade, a maior forma de expressão do amor de Deus pelo seu povo, é dentro de um casamento. Por isso que começamos essa série e estamos terminando falando disso. O quê?
O homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. O parâmetro referencial é esse. Você olha para lá, como é que Cristo amou a igreja? É o parâmetro. Então Jesus, olha que coisa extraordinária, ele é o referencial. O amor de Deus pelo seu povo é expressado da forma mais plena aqui na terra. Gente, mais do que as obras que a gente faz na igreja. Você pode vir aqui, pregar, cantar, pular, virar cambalhota, dar o dízimo ou dar 90% da sua renda, você pode fazer o que você quiser. Nada expressa mais o amor de Deus aqui na terra do que um casal que vive a vida debaixo do sol, conectado com a vida acima do sol. E nada expressa mais o amor de Deus pelo seu povo, como Cristo amou a igreja. Um homem, quando ele entrega a sua vida por uma mulher, ele está pregando o evangelho. É por isso que o casamento é uma pregação, uma parábola contínua, essa ideia, uma parábola de uma aliança eterna. Nós estamos pregando, nada prega mais o evangelho do que você amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E nada prega mais o evangelho, uma mulher que ama, honra, respeita o marido como a igreja a Cristo. Olha que coisa profunda. E a gente viu como que Satanás, ao longo da história, tudo que ele faz é deturpar isso. Tudo, ele faz de todas as formas. Ele tenta destruir a monogamia, ele tenta embutir o divórcio, ele tenta fazer de tudo para que os homens sejam egoístas, brutos e cavalos e não tratem a mulher como vaso mais frágil. Ele vai lá e distorce isso. Ele faz de tudo para que a mulher seja empoderada, para que a mulher não seja submissa. A palavra que o mundo odeia hoje é a palavra submissão, que é a coisa mais linda do mundo. Você submeter a missão do outro. E a missão dele é glorificar a Cristo, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então Satanás, ele está tentando de todas as formas desconstruir a maior pregação do evangelho aqui na terra. Que é quando um homem e uma mulher, os dois se tornam uma só carne. E eles estão ao longo de toda uma vida, tendo o prazer de estarem juntos, se amando como Cristo amou a igreja. Coisa extraordinária. As pessoas olham para isso e falam assim, isso é amor. E a maior expressão do amor de Deus aqui na terra é essa. Por isso que o parâmetro é esse. Paulo vai falar até que isso é um mistério de Cristo com a igreja. Os dois se tornam um. E aí Deus criou o casamento, fala assim, agora prega o evangelho aí na terra. Ó. E eu falei assim, a melhor forma de você pregar o evangelho é essa. Você pode chamar a irmãzinha para entregar folheto lá na pracinha, né? Ou você pode falar para ela assim, ó, vamos casar e ter filho, viver junto, e eu vou te amar como Cristo amou a igreja, e nós vamos pregar o evangelho até que a morte os separe. E é isso mesmo. E casamento temporário por quê? Porque tem começo, meio e fim. E olha como a mensagem tão bonita das comédias românticas, dos livros de romance, né, seculares, é lindo, o amor é eterno. Não, não é eterno. Casamento, um amor eterno, não é eterno. Ele sabota a urgência de a gente amar as pessoas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã, isso aí é uma grande verdade. A Bíblia nos ensina que casamento tem começo, meio e fim. Quando você fez o voto, amar aquela pessoa até quando? Até a eternidade? Foi assim que você fez o voto? Vou te amar eternamente? Não é. Você vai amar outro até quando? Tem data de validade para o casamento, gente. As pessoas querem só apressar, calma, tenha paciência. Eu vejo dois velhos querendo separar, eu falei, já os dois estão na glória, gente. Aguentaram até agora, gente. Aguenta mais um pouco, até que a morte separe. Só tem uma coisa que mata o casamento, que vai terminar. No céu, preguei isso esses domingos, seremos como anjos. Não casam nem se dão um casamento. Nós dois seremos, o casal, os dois, vocês serão como anjos lá no céu. Você vai olhar para a irmã e você vai amar ela mais do que você ama hoje, sabia? Mas não com esse amor humano. Vai ser um amor espiritual. Mas enquanto você estiver aqui na terra, o seu casamento foi declarado, no dia que vocês declararam o casamento, até que a morte separe. Então ele tem começo, tem meio e tem fim. A gente não sabe quando. Quando vai terminar? Uma hora um vai enterrar o outro. Ou os filhos vão enterrar os dois. Isso vai acontecer. Isso é a certeza absoluta que você tem. A única certeza que você tem que você entra no casamento que um dia um dos dois vai partir. Geralmente, um parte antes do outro. Quando são os dois juntos, ou a gente acha que isso é uma coisa extraordinária, linda, maravilhosa, ou uma tragédia, né? Mas porque vai assim, a gente vê aqueles vídeos bonitos, né? Velhinho com 100 anos, a velhinha com 100 anos, um segura na mão do outro, aí um morre, o outro morre logo em seguida. Né? Isso é coisa de filme, né, gente? Mas é raro acontecer. Entende? É bonito, né? Mas é raro acontecer. Provavelmente um de vocês vai enterrar o outro. Então você tem que olhar para a pessoa que está aí do seu lado, por mais chata, difícil que seja, fala, daqui a pouco, um vai estar enterrando o outro. Será que não é hora da gente se perdoar, se amar e viver aquilo para o qual nós casamos? Goza
a vida com a mulher que amas. Sabe por quê? Não é eterno isso. Tem prazo. E você não sabe por quanto tempo você ainda vai poder amar essa pessoa. O pior é o remorso de você passar a maior parte da vida com aquela pessoa sem ter perdoado, sem ter reconciliado, sem ter resolvido os problemas, brigando, em vez de gozar a vida. Deus fala assim, goza a vida com a mulher que ama. E você vai lá e briga com a mulher, briga com a mulher. Meus irmãos, essa série aí precisa ser vista e revista. Já tem 4 mensagens lá para trás, 4 ou 5, não sei. Está tudo editado no YouTube, você tem que ver uma por uma. Namoro, noivado, casamento, tudo isso aí, gente. As pessoas namoram, depois e não entende que o namoro é para conhecer, para brigar, para provar, para ver quem é quem, para expor o máximo o caráter um do outro. Para quê? Casa, para gozar a vida. Aí a gente gosta de namorar no namoro, né? Para quê? Para que depois a gente casa e briga o resto da vida, né? Vamos namorar bastante. Para quê? Para depois a gente casar e brigar. Vamos casar para brigar, né? Não, no namoro você vai conhecer a pessoa. É a hora para saber quem é. Quer brigar? Briga no namoro. Depois, meu irmão, casou, chega de briga. Já brigamos bastante. Já nos conhecemos bastante, tomamos a decisão, agora vamos gozar a vida junto. Comer, beber e amar. Até que a morte separe, tem prazo de validade, vai acabar, gente. Todo casamento que tem aqui, ó, todo casamento que tem aqui não é eterno e vai acabar. Você entendeu? Todo casamento vai acabar. Você vai enterrar o outro aí, não sei quando. Pode ser jovem, pode ser velho, mas vai. Não tem como, isso é fatal. Todo casamento vai terminar no cemitério. Então, meu irmão, isso não é para assustar, é para acordar. A turma esquece, eu tenho pouco tempo, você não sabe quanto tempo você tem. Se você tem mais 10 anos para viver junto com essa pessoa que você ama, aproveita esses 10, que é só isso. Não vai ter mais. Se é 15, se é 20, se é 30, ninguém sabe. Pode ser 5. Pode ser que seja muito menos do que a gente imagina. Ninguém sabe, gente. Mas é certeza que isso vai acontecer. Então, gente, isso está lá no voto do casamento. Pensa quanta besteira a gente briga, quanta besteira separa os casais. E Jesus fala que só tem uma coisa, chamada dureza de coração. Quebranta esse coração. Abraça essa pessoa. Fala assim, você é a pessoa mais chata do mundo, mas eu quero te amar. Eu quero me reconciliar com você. Eu quero viver com você, porque eu não sei quanto tempo a gente tem junto ainda. Então, goza a vida com essa pessoa, porque vai acabar. Está numa contagem regressiva, você não sabe quanto tempo você tem com essa pessoa ainda. Está acabando, gente. O relógio está correndo. O seu relógio biológico está correndo. Se a pessoa está ficando mais velha, é um lembrete que está acabando o tempo. Você não sabe quanto tempo você tem. Então, goza a vida com a mulher que amas todos os dias, porque vai acabar. Essa é a mensagem. E por fim, ele conclui de uma forma muito interessante. A nossa vida aqui resume a isso, gente. Teme a Deus, vestes alvas. Serve a Deus, olhe sobre a cabeça. Usufrua das bênçãos de Deus. Mangiare, bere, amare. E tudo quando vier à tua mão, faze conforme as tuas obras, as tuas forças, perdão. Então, o que Deus te deu, o projeto de vida que você tem, a vocação, dom, aí envolve as outras áreas da sua vida. Faz conforme as tuas forças. Deus nunca vai cobrar nada além daquilo que a gente pode dar. Deus sabe, cada um aqui, os dons, os talentos, a vocação, a capacidade que Deus te deu, usa da melhor forma possível. Por isso que ele conclui dizendo, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz o melhor. Conforme todas as tuas forças. Essa aqui é a vida nossa, gente. Na verdade, não tem mais do que isso. É servir a Deus, temer a Deus, gozar a vida, os prazeres lícitos que Deus dá, mangiare, bere, amar, comer, beber, amar, e fecha, fala assim, ó, o que vier à minha mão para fazer, que Deus colocar, as oportunidades que Deus está te dando, seu trabalho, sua vocação, os projetos que Deus coloca, quer seja lá fora no mundo secular, nas coisas de Deus, tudo quanto tiver à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Deus vai te abençoar. Amém? Feche seus olhos. Você vai orar agora pela pessoa que você ama, que está aí do seu lado. Você vai pedir perdão a Deus pela dureza do seu coração. Não dá desculpa, não inventa história. Fala, dureza do coração. Quem está falando isso é Jesus. Tá? Se você acredita em Jesus, você confia nele, ele fala assim, ó, o que é por causa da dureza do coração. Então tem dureza no coração. Todo mundo tem, gente.
Peça perdão pela dureza do teu coração. Perdoa. Limpa o teu coração. A vida é curta, é mais do que você imagina. Você não sabe quanto tempo você tem aqui. Ama essa pessoa que Deus colocou no seu caminho. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida, fugaz. São poucos os nossos dias, gente. Está correndo, contagem regressiva. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. Então, quebra esse coração diante de Deus, quebranta, pede perdão a Deus. Perdoa a pessoa que Deus colocou no seu caminho para você viver junto, amar, servir. Reclama menos, agradece mais e usufrua das bênçãos que Deus te deu. Comer, beber e amar. Nós vamos orar enquanto os presbíteros vêm à frente. Nós vamos concluir celebrando a Santa Ceia, juntos aqui essa noite. Vamos orar. Ó Pai amado, nós te louvamos essa noite, Senhor, porque a Tua palavra nos exorta, nos lembra, Senhor, que os prazeres nessa vida, sem Deus, não fazem sentido. Mas viver uma vida com Deus e se privar dos prazeres que Deus nos dá como dádiva, é uma ingratidão, Senhor. É uma ignorância, é uma falta de conhecimento, é uma vaidade humana, às vezes até um orgulho, e achando que muitas vezes nos privando de algum prazer vamos ser melhores, vamos ser mais santos. A santidade não está aí, mas num coração quebrantado e contrito, que vive uma vida debaixo do sol, conectada com a vida acima do sol, com vestes brancas e o óleo da consagração, uma vida de temor e serviço. E aí sim, Senhor, as dádivas, comer do pão que o Senhor nos dá com alegria no coração, celebrando a vida, agradecendo, porque temos o que comer, temos o prazer de comer, bebendo o vinho que o Senhor nos dá, porque fazemos isso com alegria também, e gozando a vida com as pessoas que amamos, começando pela mulher, o homem, que formam um casal, para o prazer humano, Deus constrói isso, o lar, a família, o casamento, essa dádiva, Senhor, esse presente do alto, é divino, é algo extraordinário, é maravilhoso, que muitas vezes é estragado pelas distorções do mundo, pelas tentações de Satanás e pela dureza do nosso coração, que impede a gente de usufruir do prazer da vida a dois. Comer, beber e amar são dádivas. Aqueles que têm vida de serviço e de temor devem, Senhor, usufruir e ser gratos por isso. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite, abençoa-nos, ó Deus, nesse final de culto. Fortalece a nossa fé, traga quebrantamento, perdão para os corações aqui essa noite, Senhor. Que a dureza do nosso coração não nos impeça de usufruir das bênçãos derramadas na nossa vida. Não nos deixe desprezar o pão, o vinho e o amor que o Senhor nos dá como dádiva, Senhor. Isso sim é um pecado, Senhor, desprezar essas dádivas. Nós queremos usufruir delas com temor, com gratidão e com alegria no coração. Traga perdão para os casais, traga reconciliação nas famílias, em todas as áreas dos relacionamentos familiares. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas que os casais enfrentam, as famílias enfrentam, os conflitos interpessoais. Tira a dureza do nosso coração, traga paz, traga reconciliação e perdão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.